Olá, a gente vai realizar hoje a determinação de parâmetros de um motor de indução trifásico. Nosso grupo é composto por mim, Bia, Gabriel Mota e Vitor Soares. Como eu disse, a gente vai obter parâmetros de circuito equivalente monofásico referido ao estator de uma máquina de indução a partir dos dados obtidos de ensaio de corrente contínua, rotor bloqueado e o ensaio vazio. A partir desses ensaios, a gente vai encontrar as resistências, impedâncias, calcular a curva característica de torque versus velocidade, simular as condições dos ensaios do rotor bloqueado e a vazio, que no caso a gente usou o Multisim e o PSSim, e comparar esses resultados obtidos e chegar à conclusão de qual a melhor simulação, no caso, a ser realizada. Aqui a gente tem um circuito equivalente, que é o mesmo usado na atividade anterior. Agora vamos falar dos parâmetros calculados, né? A gente achamos o R1 igual a 0,1. A gente achamos o R2 igual a 0,07. A gente achou o X1 igual a 0,26. O X2 igual a 0,26 também, pois essa máquina a gente consideramos ela sendo como classe A, então X1 e X2 são iguais. A gente achou o Xn igual a 4,75 e calculamos o RC de duas formas, né? O primeiro RC aqui, que foi o que nós utilizamos, nós calculamos ele utilizando a potência de rotação, que seria a potência do ensaio, obtida no ensaio, menos a potência dissipada no R1. E o R2 seria a forma que o professor ensinou em sala de aula, né? Utilizando a potência que é obtida através do ensaio. A gente obtemos um torque máximo de 250 Nm. Ele ocorre no escorregamento de 0,14 e também com uma velocidade, né, em RPM de 1030,4. Aqui, né, nós temos a potência convertida no torque máximo induzido, que é 2,7 vezes 10 à quarta. O torque de partida foi igual a 78 Nm, e o torque nominal típico, que nós vamos explicar ele mais à frente, é igual a 39 Nm. Aqui, né, nós temos o gráfico do torque induzido versus a velocidade do rotor. Nós temos aqui um torque de partida, né, que o valor dele foi mencionado anteriormente, torque máximo. E aqui é o torque equivalente para a potência nominal, né? Então, como que a gente achou esse ponto, né? A gente pegamos os valores aqui de torque nominal que a gente tinha e a gente foi multiplicando pela velocidade aqui do rotor. E nós encontramos esses dois pontos na qual a gente tinha a potência nominal, né? E nós pegamos esse aqui mais próximo da frequência da velocidade, né, síncrona. E esse daqui seria o torque típico, né? O torque típico, ele seria a metade do torque de partida. E para essa máquina, né, ela tem um torque nominal aqui acima do torque de partida. Então, provavelmente, ela é uma máquina que foi dimensionada muito mal, né? Porque ela não conseguiria dar partida tendo um torque de partida menor do que o torque nominal dela. Aqui a curva da potência convertida vezes a velocidade do rotor. Aqui nós temos a potência máxima, né? Vale ressaltar mais uma vez, como foi falado na apresentação passada, que ela não ocorre, a potência máxima, né, não ocorre no torque máximo. E aqui, né, é o gráfico do torque induzido vezes a velocidade do rotor, mas só que o torque está em porcentagem, né? Aí nós fizemos aqui uma parametrização e colocamos o torque de partida igual a 200%,
e o torque nominal da nossa máquina deu 400%. E como já foi comentado, né, isso leva a muitos problemas a máquinas e dá para concluir que essa máquina foi muito mal dimensionada. Aí, como pedido pelo professor, a gente fez o ensaio de corrente contínua, onde a gente tem o objetivo de calcular o R1, porque a partir do ensaio de corrente contínua a gente desconsidera as reatâncias, as imidâncias, e só utiliza essa fórmula de R1, que vai ser a tensão de corrente contínua sobre 2 vezes a corrente, e R1 igual a 3 vezes a corrente contínua sobre 2 vezes a corrente contínua. E a partir disso a gente acha o R1, que é um dos parâmetros do circuito. Essa primeira forma que a gente usa quando o estator está em estrela, e essa segunda forma é quando está em delta. E o outro ensaio foi o ensaio de rotor bloqueado, onde a gente vai realizar o teste sobre a corrente e tensão de valores similares ao de operação, a fim de descobrir o R2, X1 e a impedância de dispersão da máquina. E aqui a gente vai ter, como o rotor está bloqueado, o escorregamento vai ser igual a 1, porque a velocidade do rotor ele se encontra parado, então vai ser 0. E aqui as fórmulas que a gente utilizou para achar os parâmetros, a potência, onde tem a parte ativa e reativa, o RBL, que vai ser a soma do R1 mais do R2, e o R1 ele foi encontrado anteriormente, então a gente vai conseguir achar o R2, e o XBL. Aí aqui a gente tem o código que a gente utilizou para fazer os cálculos. A gente tem o cálculo do fator de potência, do módulo das impedâncias, o RB1 real e o X1 imaginário. A gente vai achar a resistência do rotor, é o XB1, e o X1, que vai ser o XB1 sobre 2, onde a gente vai considerar que a máquina da classe A e o X1 vai ser igual a X2, que foi o que o Gabriel disse lá em cima, onde nós mostramos os parâmetros encontrados. A gente vai falar aqui sobre a simulação, né, do rotor bloqueado. Para a simulação a gente utilizou o PSIM, e nessa parte aqui também nós descartamos a impedância de magnetização. Então nós utilizamos aqui a impedância do estator e a impedância do rotor. E esse software, né, ele não utiliza o valor RMS, então a gente teve que colocar aqui o valor de pico. Então a gente pegou o 24,6 volts vezes raiz de 2 sobre raiz de 3. O raiz de 2 é para jogar para pico e o raiz de 3 é para achar a tensão de fase. Aqui também, né, no rotor bloqueado, a gente tem que utilizar 15 Hz. Por quê? Quando a gente faz os ensaios, a gente tenta encontrar, a gente tem que chegar mais próximo, né, dos valores dos parâmetros, quando o nosso equipamento, a nossa máquina está funcionando em condições nominais. Então, como o escorregamento é igual a 1, se a gente utilizasse 60 Hz, a frequência do nosso rotor seria 60 Hz também. E a gente diminui um pouco não, né? A gente diminui aqui, de acordo com a NBR, a gente diminui a frequência de entrada em 4 vezes, né, que seria 1/4 aqui de 60 Hz, para a gente poder chegar ali próximo da frequência nominal do rotor. E a gente aqui encontramos uma corrente de 64,4 amperes, que é bem próximo do que foi disponibilizado para a gente lá no enunciado do trabalho, e a nossa potência foi de 2.259, né? Que também é bem próximo do que foi disponibilizado para a gente. Aqui, né, só para fazer uma comparação, a gente utilizou o circuito completo, sem desprezar essa impedância aqui de magnetização,
e os resultados foram bem próximos, né, dessa simulação aqui, na qual a gente desprezou a impedância de magnetização. A gente encontrou aqui uma corrente também de 66,4, foi um pouco maior que essa daqui foi 64, mas bem próximo. E a potência também, a gente encontrou 2.289, né, que é bem próximo do que a gente encontrou. Então, para o rotor bloqueado, a gente chegou à conclusão que, desprezando a impedância aqui de magnetização ou deixando ela, né, a gente chega a um resultado, né, bem próximo. Então, essa aproximação aqui da retirada da impedância de magnetização, ela é muito boa. Então, agora a gente realizou um ensaio do rotor a vazio, que a gente aplica tensões equilibradas no rolamento do estator com a frequência nominal, a fim de obter informações aí sobre a corrente de excitação e as perdas rotacionais, para a partir delas a gente obter o RC e o XM. Então, a gente encontrou aí a reatância equivalente através dos valores de tensão e corrente em vazio de linha. E a gente encontrou, então, aí a reatância de magnetização a partir desse valor e do valor de X1, que a gente encontrou a partir do ensaio de rotor bloqueado. E a gente tem aí a potência de perdas rotacionais relacionadas aí às potências em vazio e a corrente em vazio. E aí embaixo a gente tem o RC e o RC2, onde o RC a gente levou em consideração a resistência, e no R1, no caso, e no RC2 a gente não levou em consideração o R1. Aí a gente tem o primeiro ensaio, no qual a gente leva em consideração a corrente de magnetização que vai passar no núcleo do nosso motor. E a partir dele a gente chegou numa potência de 1.326 watts, bem similar aí do nosso circuito, que é de 1.400, e chegamos numa corrente de 24,7, bem parecida também, um pouquinho só maior. Nessa simulação daqui a gente desprezou os parâmetros do rotor, no caso, e fizemos uma manipulação em relação àquele outro circuito, e a gente achou uma potência de 1.275,73 e uma corrente também de 24,7. A gente consegue ver, então, a diferença entre as potências obtidas através dos dois ensaios, desprezando a parte do rotor e não. No caso, quando a gente despreza a parte do rotor, a gente se afasta um pouco da nossa potência da máquina, que a gente gostaria de ter, que no caso é o 1.400, enquanto quando a gente leva em consideração a parte do rotor, a gente tem uma potência de 1.326, que para a gente chega bem mais perto do que a gente procura. Em relação às perdas rotacionais, uma outra maneira da gente calcular eles é através de um motor auxiliar, que a gente coloca nosso motor ensaiado para rodar na velocidade nominal, e através das perdas da potência demandada pelo nosso motor auxiliar, a gente consegue ter as informações sobre as perdas rotacionais da nossa máquina analisada aí.